sobre a situação aí entre o Congresso e o Executivo e também o Legislativo, o IOF une esses três pontos neste momento. Esse também é um dos assuntos no nosso país. Diante da derrubada do IOF que aconteceu lá no Congresso Brasileiro, o governo, que primeiro levou um susto, não sei como levou um susto, se todo mundo já imaginava que isso pudesse acontecer, mas o Haddad, poxa, pensei que estava tudo acordado, não estava tudo acordado. Aí veio aí essa espécie de ameaça do governo de entrar na justiça e buscar o Supremo Tribunal Federal para derrubar justamente a derrubada lá no Congresso Brasileiro, né? E aí vem a questão, qual é o custo político disso? A gente ontem, aí tem também a análise jurídica dessa história. Ontem a gente aqui entrevistava juristas que não consideram inconstitucional a decisão tomada pelo Congresso Brasileiro, né? Agora, será que vale esse custo? Segundo aí o que começam algumas análises e apurações, é de que o presidente Lula deve querer bancar mesmo essa briga e vai para o Supremo Tribunal Federal para tentar reativar o aumento do IOF. Vale a pena, Brúcio, comprar essa briga? Será que o governo deve ir procurar o Supremo para isso? Eu acho que não. Eu acho que o governo não tem muito a ganhar com isso. Algum partido pode entrar. Na verdade, a gente tem tido muito claramente no Supremo, o PSOL tem sido o partido que tem entrado no Supremo para questionar medidas exorbitantes do Congresso Nacional. Se a gente olhar, é essa a tradição. Dá para fazer até uma boa matéria com o mapa de ações do PSOL. Acho que é possível que isso ocorra. Mas o governo entrar, há dúvidas sobre a constitucionalidade da decisão do Congresso. Acho que o mais problemático, para além das dúvidas, é até que ponto o Congresso pode amarrar o poder de decreto do Executivo. Essa decisão que foi tomada pelo Congresso, do ponto de vista do conteúdo, acho que até boa parte da bancada do PT não gostou muito do IOF, digamos assim, do que foi feito. Mas do ponto de vista da forma, é um sinal semelhante ao que começou a ocorrer lá quando Eduardo Cunha era presidente da casa, ainda na segunda gestão da Dilma, que foi retirar uma série de poderes do Executivo. Se o Executivo perder parte do seu poder de decreto, o próximo presidente ou os próximos presidentes, de onde venham, vão ser cada vez mais fracos. Eu acho que esta é a questão. O que está em jogo, do ponto de vista institucional mais geral, é que a decisão do Congresso está mostrando que o Poder Executivo está se enfraquecendo cada vez mais, o Congresso está se fortalecendo cada vez mais, mas é um Congresso que não se responsabiliza por nada. Basta lembrar a derrubada dos vetos vinculados à legislação do setor elétrico, o Congresso vai aumentar a conta de luz de todos nós. Ninguém sabe disso, porque o Congresso não é responsável. Ainda alguns falam, isso é um semipresidencialismo, um parlamentarismo das emendas. Não, é um Congresso com muito poder e pouca responsabilidade. Não houve nenhuma mudança no sistema de governo. Isto que é o ponto institucional muito grave. Mas acho que o governo não vai querer entrar nessa história. Essa história é um debate, digamos, que um partido pode entrar, que a sociedade brasileira tem que discutir o que quer do presidencialismo, o que quer do balanço de poder entre o executivo e o legislativo, porque caminhando nessa linha, nós vamos ter cada vez mais Congresso forte e irresponsabilidade em políticas públicas. Isso gera em algum momento hiperinflação, isso gera em algum momento perda de controle das políticas públicas. Nós já vimos essas histórias no Brasil no passado. Há muitas coisas no passado que eram bem piores do que atualmente. Mas eu acho que o governo, Fabíola, na verdade, precisa, nesse momento, conseguir garantir, digamos, algumas medidas no ano de 2025, acho que é mais importante, diz respeito àquela mudança no imposto de renda, precisa garantir chegar muito próximo daquilo que foi definido como meta para o arcabouço fiscal nesse ano, e, portanto, vai ter que mexer aqui e acolá. Mas para o ano que vem, eu acho que o cenário está muito aberto e incerto, porque para o ano que vem, como o Executivo não deve ter muitas medidas e aprovado o orçamento é um ano já eleitoral, muita coisa que o governo não tem feito agora em relação ao Congresso poderá fazer, porque é bom lembrar, mesmo sendo impositivas são emendas, mas elas podem ser gastas, Fabíola, até o dia 31 de dezembro de 2026. Portanto, por isso que eu falei, é um jogo de perde-perde. O Congresso está achando, nós estamos podendo fazer qualquer coisa, tal. Essa desgraça de denúncias contra o Congresso, contra as emendas, isso vai aumentar. Isso vai derrubar a popularidade do Congresso.
vai ter muito voto contra esses congressistas, sobretudo nos grandes centros. Então vão perder voto. Segundo, se não fizerem nenhum ajuste fiscal para 2026, uma parte do ajuste fiscal vai ser feito nas emendas. Vão derrubar como? Não tem como derrubar isso. Não tem como derrubar isso. E, por fim, essa briga com o Supremo. Eles vão derrubar... o problema não é o Flávio Dino, o Alexandre de Moraes. Talvez o problema seja 9, 10 ministros. O processo de hoje em relação à Bahia, e o Josias falou muito bem, é superpartidário. Quem foi o ministro do Supremo que permitiu isso? Nunes Marques. Portanto, essa história de esperar que vai, digamos, derrubando um ministro do Supremo vai resolver o problema, só se fizer um golpe de Estado, só se fizer a fórmula Flávio Bolsonaro. Se não der para aprovar, vai com a força. Foi o que ele disse na entrevista para a Folha de São Paulo. Acho que isso derrubaria o mercado brasileiro, teria um impacto enorme nas empresas, teria uma reação da sociedade civil e é um suicídio político do Centrão. Que, né, o Josias conhece há muito tempo, eu também, na política brasileira. Eles sempre foram muito espertos em sobreviver. Não há como negar que a capacidade de sobrevivência deles é muito grande. Portanto, o Congresso também vai ter que encontrar em algum momento um equilíbrio nesse conflito com o Executivo. Por isso que eu acho que o governo não vai entrar, porque tem uma hora que vão ter que encontrar um equilíbrio, dizer assim, nós vamos derrubar o ministro Supremo, esse governo vai ficar pão e água. Calma, tem momento que o Congresso vai depender muito do Executivo. Esse momento se chama 2026. Pode até ter candidato contra o Lula, mas depende da execução da emenda. A impositividade não garante que a execução da emenda seja até outubro de 2026. Então é um jogo de perde-perde, e quando o Congresso diz, né, o governo não faz ajuste fiscal, não corta as despesas, proponha. Será ótimo para o país. Se o governo fica algumas ideias achando que gastar é vida, né, para lembrar uma frase célebre, proponha, será ótimo. Se não fizer isso, não adianta fazer esse discurso porque está perdendo apoio na opinião pública, os escândalos vão apertar as bases locais, né? Esse deputado hoje da Bahia vai ter efeito na sua base local. Então, esse jogo de perde-perde, em algum momento, por isso que e termino lá a história de por que não entrar no Supremo, eles têm que chegar a um acordo, porque senão, em 2026, todos vão perder. O país vai perder, o Executivo vai perder e o Congresso vai perder. Não, acho que o aumento do IOF é uma forma péssima de fazer ajuste fiscal. Por isso que eu falei, foi a pior maneira. Então, aí é o governo arrumar uma briga de algo que já é muito custoso a ele politicamente Fabíola, também, vamos né? lembrar, o Haddad no ano passado, mandou uma série de medidas para fazer ajuste fiscal, vinculado a seguro-desemprego, BPC, previdência dos militares, salários extra-teto. Se fizesse aquilo, não precisa de IOF. O Congresso aprovou alguma dessas medidas? Nenhuma, não aprovou nenhuma dessas medidas. Portanto, agora o governo vai propor, segundo o ministro Haddad, um corte de 15 a 20 bilhões de renúncias fiscais. Vai entrar no Congresso no segundo semestre. É a prova dos 9. Se não aprovar isso, né, não vai poder dizer, digamos, que está defendendo o brasileiro contra, digamos, o excesso de tributação do governo Lula. Então, assim, tem um jogo ali que vão ter que encontrar algum compromisso, porque senão em 2026 todos eles perdem. Só um ganha, só um grupo ganha, que é o grupo antissistêmico, aquele que vai dizer que o sistema está tudo errado, etc. Os extremistas. Acaba de sair, eu estava falando aqui sobre, né, as informações de bastidores, está na nossa página já do UOL também. O Lula vai comprar briga. O Lula vai pedir, inclusive, vai entrar no Supremo Tribunal Federal. Lula pediu já para a Advocacia Geral da União para avaliar e levar o caso ao Supremo Tribunal Federal. O Lula tinha que comprar essa briga, Josias? Tá certo o governo ao fazer isso? O Lula foi humilhado no Congresso, né, Fabíola? Alguma providência ele precisa adotar, né? Agora, hoje há 2 grupos rodeando o gabinete presidencial, desde quarta-feira, desde do dia em que o governo foi humilhado, como disse, no Congresso. Tem a ala do vai ou racha, que defende que o Lula parta para a briga, e aí não é só entrar no Supremo, a briga mesmo, e há a turma do deixa disso, que tenta amenizar a irritação com palavras sensatas, pedidos de calma. No calor da derrota,
o Lula se pintou para a guerra. Ele estava enrolado na bandeira da justiça tributária, falou em deflagrar uma luta política, esboçou até um embate do tipo ricos contra pobres, e no gogó ele dava como certo o recurso ao Supremo para reaver o dinheiro que o governo perdeu nessa votação do Congresso, alguma coisa em torno de 12 bilhões de reais que se esperava arrecadar com a elevação do IOF. Agora, à medida que o tempo passa, o Lula, se não reage, vai ganhando uma aparência de menino que ameaça quebrar a cara do coleguinha na escola, mas demora tanto a levantar da cadeira que vai injetando na cena uma certa ponderabilidade cômica. Então, um quebra-pau que começa com o governo acusando o Congresso de prejudicar os pobres e os congressistas chantageando o Palácio do Planalto para liberar verbas orçamentárias que escorrem pelo ladrão, uma briga assim é o tipo de briga que pede para não ser apartada. Tem muita gente torcendo para que essa briga seja levada às últimas consequências ou inconsequências. Há um certo entusiasmo de parte da plateia pela continuidade do conflito e até uma certa curiosidade sobre o vocabulário que estaria por vir. Mas a preocupação com a governabilidade inibe o instinto do Lula de sair atirando para todo lado, ainda que recorra ao Supremo. Há lá uma perspectiva de que o presidente ligue para os chefes da Câmara e do Senado para uma conversa. E no final das contas, Fabiola, vai prevalecendo essa regra, ou vão prevalecendo essas regras da emendocracia que mencionávamos há pouco. É um estranho regime em que a emenda parlamentar virou um outro nome para perversão, sem que nenhum pervertido precise se responsabilizar pelos resultados da devassidão. Então, estamos vivendo essa realidade. E se o Lula optasse pela briga desenfreada, uma briga como ele chegou a mencionar, vamos começar uma luta política, pelo menos para arrumar um discurso de campanha, ele precisaria explicar como governaria com o Congresso em chamas nos meses que o separam da corrida presidencial de 2026. Ele ainda tem muito governo pela frente, né? Então ele está como disse, está ali submetido à pregação desses dois grupos, o grupo do vai ou racha e a ala do deixa disso. Então, preciso ver até onde ele vai levar a sua disposição para a briga. Agora, a questão, né, Josias, é que, por exemplo, ele dá gás a essa briga, vai ao Supremo com uma grande possibilidade de perder, né? E aí vão ser duas derrotas, né? Porque ontem o doutor Marlon Reis também nos explicava que há juristas que falam que não é inconstitucional essa decisão do Congresso. Ele corre o risco de perder no Supremo. Ele corre o risco de perder. Agora, se ele recorre, Fabiola, supõe-se que o governo se informou a respeito da tendência do Supremo nessa matéria. Deve ter feito a sua pesquisa sobre a jurisprudência, outros casos que eventualmente tenham sido analisados sobre a mesma matéria ou assuntos correlatos, né? Há hoje um aparato muito profissionalizado na Advocacia Geral da União, né? E um bom contato com o Supremo Tribunal Federal também, né? Muito bom, muito azeitado. O próprio Lula tem interlocução com ministros do Supremo. O ministro Jorge Messias, que chefia a AGU, ele conversa com os ministros, ele mantém um diálogo muito fluido com os ministros do Supremo. Então, se o governo recorre, é porque tem a percepção de que pode ganhar. Se recorrer para perder, seria um gesto suicida que eu, na minha ingenuidade, suponho que o governo não executaria. Ele não daria esse passo se não tivesse mínima segurança sobre a possibilidade de êxito no Supremo, né? Agora, se ele recorre, Fabiola, se ele opta por essa briga, ele vai incendiar o Congresso, ele vai acirrar os ânimos, né? E aí pode ser que seja mais difícil para ele obter o que gostaria de aprovar nesse segundo semestre de 2025 no Congresso, sobretudo a proposta que isenta do pagamento de imposto de renda o brasileiro que ganha até R$5 mil por mês, né? Então, o governo tem ainda assuntos pendentes no Congresso. Então, o Lula precisa avaliar
o passo que vai dar. Aí, bom, o Josias estava falando e o Abrúcio aqui mexendo a cabeça e já falando, é isso, é isso. Há o acordo, então, não é acordo, mas assim, quando a gente fala dessa relação do Executivo com o Supremo, e se realmente o Lula agora, com essa informação que a gente está trazendo agora, que já está na nossa página, que o presidente Lula já pediu para a AGU para justamente levar o caso ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não vai mandar se o resultado não for positivo para o governo? Eu acho que no momento, os italianos usam a palavra minaccia, né? No momento da política da ameaça. Acho que o Lula tem que fazer a ameaça, por outro lado, falar assim, opa, tem problema. Porque a tendência no Supremo, olhando decisões similares em relação ao poder do Executivo e do Legislativo, seria claramente a favor de derrubar a decisão do Congresso. Mas o Supremo não faria isso em uma semana, em um mês. Tem uma agenda enorme, jogaria mais para frente. Mas a tendência, olhando para o voto dos ministros mais recentemente, seria mais nessa linha. Acho que ele tem maioria para isso. Mas o momento ainda, Fabíola, é da ameaça. O Lula tem que fazer a ameaça para dizer o seguinte, olha, vocês têm bomba atômica, né? Como Israel, já que foi feita a comparação pelo Josias, né? É Israel e Irã. Vocês têm bomba atômica, Israel tem bomba atômica, está fora do acordo de proliferação de armas nucleares, etc. Vocês atingiram a gente, mas vocês não têm certeza se nós ainda temos urânio enriquecido. Então está num jogo de ameaça. Ainda não dá para saber exatamente o que vai ocorrer. Eu acho que essa reunião de hoje, essa audiência pública sobre as emendas, ela é um fato político muito importante. Então nós vamos ter aí, digamos, 1 ou 2 semanas de muita ameaça recíproca. Qual vai a decisão, eu não saberia dizer, mas eu acho que a tendência no Supremo seria, digamos, votar contra o Congresso neste ponto, olhando para o que eles têm tomado de decisão em relação ao raio de poder. Veja, basta ver o que o Flávio Dino colocou para essa audiência. O Flávio Dino colocou para essa audiência, claramente, que a questão da emenda ser impositiva. Ou seja, o Supremo está discutindo, inclusive, qual é o limite do poder legislativo no Brasil frente à Constituição. Então, acho que tem essa discussão. Agora, esse jogo de ameaças vai ter aí idas. Ontem ele deu entrevista aqui no UOL, eu não sei nem, a gente tem esse VT, eu acho interessante esse VT do Lindenberg. É interessante ontem, que eu acho que é bem nessa linha do que o Lula está dizendo. Ele disse que o governo tem a obrigação de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o que ele disse. Esse caso do IOF, deixa eu te contar a barbeiragem. Porque não só o Poder Executivo tem o direito, como tem a obrigação de entrar no Supremo. Você sabe que a lei que instituiu o IOF dá o seguinte, o IOF é competência exclusiva do Poder Executivo. A lei diz, olha, tem um limite aqui e o Poder Executivo pode mexer. Todos os governos assim o fizeram. Ele falando que tem a obrigação, Mas eu acho que ainda está no jogo de ameaças. Ele tem que mostrar ao Executivo que tem alguma bomba atômica, se o Legislativo... Porque é bom lembrar, todo mundo sabia que o decreto do IOF ia cair. Mas qual é a combinação? Queria demorar mais umas 2 semanas para acertar um pouco o jogo frente à MP que o governo mandou ao Congresso, certo? O que foi surpresa? Não era isso a surpresa. A surpresa foi a data e o modo pelo qual o deputado Hugo Mota fez a votação. A data muito antes do combinado e o modo com votação remota em pleno São João. É isto. Vamos combinar isto. Então, ele quis mostrar que, usando um pouco a comparação do Josias da briga, ele disse, olha, eu bati num menino antes, eu posso bater mais. E o Executivo tem que mostrar, você bateu, mas eu também tenho aqui um coleguinha, que é meu amigo, que é musculoso. Então, eu acho que está neste jogo. Qual vai ser a decisão final? Vai depender de um cálculo de ganhos e perdas entre Executivo e Legislativo, que eu acho que ainda não está feito. Só falar uma coisa para você, acaba de cair mais uma notícia que está na nossa página, que o presidente da Câmara, Hugo Mota, e do Senado cancelaram de última hora a ida ao Supremo Tribunal Federal para audiência. Tá? E o Josias já começa a rir. Que seria debatido justamente o pagamento das emendas parlamentares impositivas. Gente, a briga, Josias, está aí clara, a gente está vendo, né? Eles dois cancelaram a presença de última hora, chegaram a confirmar que participariam, a gente falava agora há pouco sobre a presença deles, e resolveram enviar apenas os advogados da Câmara e do Senado. A audiência foi convocada pelo Flávio Dino.
Era o que estava previsto. Era o que estava previsto inicialmente. Os advogados iriam e eles disseram, não, vamos nós. Era uma valentia muito impressionante, porque essa audiência convocada pelo Flávio Dino, o que irritou os presidentes, os chefes da Câmara e do Senado, foi o fato de que o ministro convidou para essa audiência pública pessoas majoritariamente contrárias à atual sistemática de deliberação de emendas parlamentares. São pessoas críticas a esse modelo que impõe a liberação de verbas sem que os responsáveis pelo gasto, os parlamentares, se responsabilizem pelo resultado. Então, iam lá o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. Seria fabuloso que os dois levassem a cara à vitrine, fossem à boca do palco para expor as suas razões. Agora, no mesmo dia, por isso eu disse mais cedo, Fabiola, que os deuses das arcas públicas operaram nesta sexta-feira para enviar a Polícia Federal para uma batida policial em que foram encontrados maços de dinheiro, notas de 50, de 50 mil, de 100, 50 mil reais numa gaveta dentro de um guarda-roupa e um escândalo envolvendo deputado, prefeitos. Então, é nesse dia que o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre irão ao Supremo para defender a manutenção dessa sistemática que obriga a execução de emendas parlamentares. Eles parece que enxergaram o inconveniente da presença no Supremo num dia como esse, né? É uma pena, porque certos políticos eles tratam a valentia como uma qualidade fugidia. A valentia some no momento em que eles mais precisam. Agora era a hora deles irem ao Supremo e sustentarem os seus pontos de vista. Mas, infelizmente, Fabiola, a valentia some. Na hora que ela precisa aparecer, ela some. Estão medindo forças, né, Abrúcio? Agora, quem tem mais força aí? É o Supremo? É o Lula? Ou é o Congresso? Na verdade, todos perdem com esse jogo. Eu acho que quem tem mais força é o eleitor e a sociedade. Essa coisa das emendas está cada vez se tornando uma bola de neve cada vez maior e vai ter movimento da sociedade na campanha de 2026 contra isso muito forte e candidato a governador e presidente, sobretudo candidato a presidente, ouçam meus candidatos, vão ter que falar sobre as emendas. Então, o que o Congresso está fazendo é, em vez de tomar uma decisão para garantir os dedos para perder os anéis, ele pode estar perdendo os dedos e os anéis. Então, acho que também há uma irracionalidade do Congresso nessa ação. O Eduardo Cunha, vamos lembrar, foi extremamente poderoso. Onde ele está agora? Política é assim. Ibsen Pinheiro, o Josias deve lembrar, foi extremamente poderoso. O que aconteceu com ele? Então, a gente tem que pensar um pouco que o Congresso perdeu a mão nesse processo. Claro que o governo está fragilizado, é um governo num país com polarização, um governo com baixa polaridade, tudo isso. Mas existe um sentimento hoje que não é a briga contra o governo. Existe um sentimento que é a briga contra esse modelo de emendas. Gente do bolsonarismo, se voltar ao poder, vai querer derrubar as emendas também. Porque isso virou um sistema que dá ao Congresso um poder sem responsabilidade. E, olhando para a Constituição, todo poder tem que ter sua responsabilidade recíproca. Então, isso vai crescer cada vez mais. Se o Congresso quiser evitar que, digamos, tenha uma decisão mais forte do Supremo, uma decisão, digamos, de bloqueio de emendas em 2026 pelo Executivo, ou pior, uma decisão do eleitor ou da sociedade pressionando essa discussão das emendas, faça uma reforma das emendas. Olha, a emenda é importante, etc., mas faça uma reforma e mostre que o Congresso é capaz de ter poder e responsabilidade ao mesmo tempo. Porque esse discurso do Congresso, com cada vez mais poder e cada vez menos responsabilidade, uma hora, pode ser não nesse governo, mas uma hora vai enfraquecer o Congresso, vai derrubar os Eduardos Cunhas, porque já caíram muitas vezes Eduardos Cunhas.